Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e agora nós vamos ao estúdio conversar com Robson Trindade, ele que é um dos maiores ícones na área de visagismo, que é uma arte que, se você não conhece, vai se encantar a partir de agora. Vamos ver. E nesse bloco, no estúdio aqui na House Decor, eu recebo o Robson Trindade. Robson, que é visagista. Tudo bem, Robson? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu falo em visagista, mas o Robson tem um currículo, né, e uma trajetória profissional bastante extensa. Eu vou sintetizar para vocês aqui. Ele é professor universitário, né? Ele também é formado em administração e direito, fez pós-graduação em marketing, MBA em gestão de moda, que aliás está na tua veia moda, beleza, né? Coordenador técnico do Red Saloon and Spa, do Red Team, onde foi consultor de imagem, beleza e estilo. Foi também consultor de desenvolvimento e gestão para empresas nacionais e internacionais, né? E recebeu o título pela revista Veja de Rei do Orçamento e também Rei dos Cachos, respectivamente 2001, Rei do Orçamento, 2010, Rei dos Cachos. Hoje, ele dá sequência à sua trajetória criativa ao se dedicar ao conceito de visagismo, a arte que tem como objetivo harmonizar e valorizar a imagem pessoal. Só para complementar, ele foi eleito também por voto popular o visagista do ano pela revista Cabelos e Companhia. Se eu continuar aqui, a gente acaba a entrevista e eu não consigo terminar de falar. Parabéns pela tua trajetória, viu? E vamos falar um pouquinho sobre essa arte que tem sido muito procurada, né, mais recentemente, mas que não é de hoje, né, de longa data já que existe o visagismo, né? Com certeza, o visagismo já existe há muito tempo. O visagismo trabalha tanto para a TV, quanto para o teatro, quanto para o cinema, há muitas décadas. Sim. Mas atualmente é mais latente por conta dos cursos universitários. Eles trouxeram à tona esse conceito de visagismo que trabalha excepcionalmente no formato de rosto, como sede da identidade da pessoa, e posteriormente todas as informações que compõem a imagem pessoal na vida, seja na vida social, pessoal ou profissional, tanto faz. Quando a gente ouve falar em visagismo, a gente pensa muito na questão só facial, né? Mas é muito mais abrangente do que isso, né, Robson? Na verdade, é fácil entender essa questão de pensar sobre o rosto, porque como a sede da identidade de uma pessoa está no rosto, então todo mundo pensa a visage é rosto em francês, então a pessoa pensa só no rosto. Mas como o rosto é a sede da identidade, ou seja, se nós tirarmos o rosto ou a cabeça de alguém, só pelo corpo você não consegue identificar quem é a pessoa. Sim. Então o rosto é o lugar onde nós vamos buscar quem é essa pessoa, quais as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades, de que maneira ela interpreta as pessoas, os lugares, as formas, os cheiros, os aromas, tudo que faz parte da vida cotidiana. Então a gente vai no rosto para traduzir quem é essa pessoa. E a partir daí a gente compõe desde o sapato, o carro, a casa, tudo que onde a pessoa vai estar inserida, a gente trabalha compondo essa imagem. Olha que interessante. Segundo pesquisas, o conceito de uma pessoa, né, a primeira impressão, como nós costumamos dizer, ela é formada em torno de 10 a 15 segundos. Você bate o olho na pessoa pela primeira vez, de 10 a 15 segundos você está ali obtendo ou tendo uma leitura daquele conceito que você vai ter daquela pessoa. E aí a pergunta que é recorrente é a seguinte: essa questão de beleza e essa questão de carisma, de aquela pessoa que tem atratividade, isso é muito subjetivo, que pode ser muito bonito para mim, pode ser tremendamente distante da beleza para outros? É verdade. O que acontece é o seguinte: quando nós falamos, você falou muito bem, de maneira excelente, que a primeira impressão é que fica. Então, quando você entra no lugar, a pessoa te olha, naquele momento ela te escaneia e cria um preconceito sobre quem é você. Então, o que nós trabalhamos excepcionalmente é nessa imagem. Sim. Entretanto, a gente analisa todas as situações, porque não adianta eu construir uma imagem para uma pessoa, homem ou mulher, não importa quem seja, para uma pessoa que ela não consegue carregar essa imagem por muito tempo. Então, essa imagem construída sobre a aparência, ou seja, quando a pessoa acorda, olha no espelho, é a aparência que ela tem. Sim. Aí ela passa um batom, você penteia o cabelo, coloca uma camisa, uma gravata, enfim, vai se construindo uma imagem sobre aquela aparência. Então, tudo que a gente faz sempre procura estruturar de maneira que essa pessoa suporte carregar tal imagem. Não dá para criar uma imagem fake, artificial numa pessoa. Às vezes você cria, mas a pessoa não consegue carregar. Vamos dar um exemplo aqui, bastante percebido, que é o caso da Marilyn Monroe, né? Sim. A Marilyn era uma mulher ruiva, cheia de sarda, que vivia em fazenda e em várias situações da vida cotidiana, da família, da constituição cultural dela, que era muito frágil. Mas trabalharam com ela, descoloriram o cabelo, criaram uma imagem bacana e depois a Marilyn vem
a ficar deprimida, triste até acabar morrendo, por conta de que ela não tinha estrutura para suportar aquela imagem que foi colocada nela, que todo mundo adora a imagem da Marilyn, mas ela, quando olhava no espelho, não se enxergava. Então essa questão, Robson, da pessoa, de uma certa forma, não é? Conseguir transmitir uma determinada imagem, mas que não está de acordo, não tem similaridade com o cotidiano dela, com a criação, isso pode ser catastrófico. Catastrófico, completamente. Porque é muito importante saber que todo mundo tem os seus limites. Sim. E isso precisa ser respeitado na hora de construir a imagem. Se a gente fala assim, eu não consigo me ver de roupa vermelha, né? Quando a gente fala de vermelho, há de se dizer que existem aí 107 tons de vermelhos primários. Nossa. Então, assim, tem um vermelho que encaixa com essa pessoa. É? Mas o profissional tem que descobrir qual é o vermelho dela, que não é aquele que ela está imaginando. Então, tudo é possível desde que você possa ponderar e encontrar quais são as proporções que vão harmonizar essa imagem. E a gente pode fazer caracterização também. Às vezes a gente cria um personagem que vai aí gravar um filme para o cinema durante 30 dias. Entendi. Você constrói o personagem numa pessoa e depois de 30 dias ela grava, quando acabar ela desmonta o personagem. Entendi. Então, assim, construir uma imagem para trabalhar cinema, teatro, televisão, é possível, ainda que esse personagem ou esse ator não tenha estrutura para suportar muito tempo. Ele só precisa segurar 30 dias enquanto está gravando. Exato. Depois e tem ele que também é desmontar. treinado para aquele tipo de trabalho, né? Mas que seja curto, né? Agora, eu estou vendo que você tem uma série de equipamentos, de aparelhos aqui. Me explica um pouquinho como é que faz isso. Isso tem a ver com essa foto aqui. Deixa eu mostrar. A foto para quem que eu mostro? Para o Leandro aqui. Você é a nossa queridíssima Angelina Jolie, né? Tem alguma coisa para melhorar na Angelina Jolie, ou Robson? Olha, na verdade, assim, lembra que primeiro a gente Ou vai já identificar. melhoraram? A gente está melhorando. Ela tem uma coisa característica dela que não foi manipulado, não. A boca é muito característico dela, da imagem dela, tem muito a ver com ela. E a gente diz a boca é a boca dela. Essa boca não foi trabalhada, na boca dela mesmo. Sim. Mas às vezes a pessoa mexe no nariz, às vezes a pessoa mexe um pouquinho na sobrancelha. Mas quando você fala em mexer, a gente fala em cirurgia ou a gente fala em tanto em recursos, make-up? Tanto em recursos de maquiagem, make-up, como cirurgias plásticas, como infiltração de botox, com preenchimento dermatológico. Tá, usando vários recursos. Vários recursos. Eu costumo dizer, Pedro, que o profissional visagista tem um case. Né? Uma caixinha com um monte de recurso. Uma caixinha mágica. Mágica. Então nós pegamos uma pessoa com a sua aparência, aquela que você tem quando você acorda, e você exterioriza para nós qual o seu desejo enquanto imagem, e a gente vai usar esses recursos dentro desse case para construir aquilo que você desejou. Então, lógico que a gente vai sempre no limite do que é possível, claro, respeitando as estruturas, mas verdadeiramente nós usamos recursos infinitos, seja dentário, seja figurino, não importa o que você pensou, nós vamos construir para você tudo. Pessoal, eu quero que brinco que eu uso, nós sabemos dizer qual brinco. Qual o formato do óculos? Até o estilo de se vestir? Tudo. Jeito de andar, jeito de sentar. Gesticular? Tudo a gente trabalha, né? Então, não existe pessoa que não tem potencial, todo mundo tem potencial. Mas vamos mostrar para explicar para que serve isso. Na universidade, em Morumbi, onde eu comecei a dar aula, nós sentimos a necessidade de que os alunos que estudam visagismo, da grande maioria, profissionais da área de beleza, mas a gente tem lá profissionais dentistas, a gente tem lá esteticistas, a gente tem lá profissionais de maquiagem. Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Então o que acontece é o seguinte, é que nós tínhamos que encontrar uma maneira de tornar o estudo mais lúdico. Sim. Então nós criamos réguas, que hoje fazem parte do estudo do visagista, réguas que podem... Essa aparelho foi a criação de vocês. Foi uma criação nossa para que a gente pudesse identificar para a pessoa aonde estão as suas formas do rosto, quer dizer, a parte racional, a parte emocional e a parte intuitiva. Então isso é uma régua chamada medidor Rey. Sim. Tem essa finalidade. O visagismo não é uma coisa muito difícil. O visagismo está apoiado em matemática e geometria pura. Então linhas, retas, formas, cores, texturas, do rosto. simetria, tudo isso vai traduzir. Então aqui nós medimos razão, emoção e intuição. Razão, emoção e aqui intuição. são os formatos do rosto primário. Então tem aqui 7 formatos de rosto. O redondo, cor azul, né? O quadrado na cor vermelha. Porque isso é só para vocês conceberem uma concepção, porque as cores não têm nada a ver. Isso é só para você diferenciar uma da outra. A cor tem a ver com a figura geométrica. Sim. Então a pessoa de rosto mais redondo é um pouco mais sensível, um pouco mais frágil, um e aí pouco tem mais a ver com infantilizada, tem a ver com a cor azul, né? Tá. Já a pessoa de rosto quadrado, né?
Ah, quer dizer que pelo formato do rosto dá para ter uma leitura dá mais pra ou dar uma menos do leitura, comportamento e do psique da pessoa. Perfeito. Não está totalmente isolado, né, Pedro? São conjuntos de informações, claro. né? Isso que eu falei, matemática e geometria, quer dizer, as formas, as proporções, o tamanho, as medidas, tudo isso vai convergir no resultado. Não é de maneira tão objetiva, mas assim, as figuras geométricas são para que as pessoas possam aproximar a figura geométrica do rosto e tentar traduzir qual é o formato que mais se assemelha. Lembrando que são primários. Então a gente tem aqui 7 formatos: redondo, quadrado, retângulo alto, né? Retângulo baixo. Sim. A gente tem aqui triângulo baixo, nós temos triângulo alto e o último losango. O teu é triângulo alto? É triângulo alto. Olha, olha como é a pessoa. Você vê que todo mundo já tem. Aqui com medo de chutar. Não, você bateu certinho. O que acontece muitas pessoas no trabalho de visagismo, vamos trazer para a área da beleza? Sim. Profissional de beleza, ele vai fazer o cabelo de alguém. Ele não sabe explicar exatamente o porquê, mas ele tem um insight do que fica bem para a pessoa. Ele está fazendo visagismo, mas nem sabe o que está fazendo. Intuitivamente, né? ele tá agindo. Então, o que nós fazemos treinamos os profissionais de todas as áreas, excepcionalmente com bastante maior volume profissional de beleza. Sim. Porque quando ele vai atuar com a cliente no salão de beleza, seja com maquiagem, com cabelo, com cor, seja o que for, com corte, não importa. Ele precisa entender como essa intuição chega nele, como ele traduz isso para cliente. Porque às vezes falta para ele um poder de argumentação para explicar que eu acho bacana isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Ele apoia o resultado sobre a explicação e a cliente fala, é isso que eu quero. Entendi. Quando ele não sabe só intuitivamente, ele faz. E se ela não gostar, já está feito depois. E eu quero que você complemente me falando do que é esse equipamento aqui, porque a gente falou de todos menos desse. Nós temos várias réguas, né? Então eu falei, Sim. medidor rei, Sim. formatos de rosto, primário, 7. E aqui a gente tem uma régua que trata do embelezamento do olhar. Essa régua, ela isola os olhos e a boca. E a boca. Porque muitos profissionais, quando vão observar uma cliente, ele tenta olhar o rosto inteiro. Sim. E aí ele não consegue separar por quadrantes. Sim. Dessa maneira, nós separamos o quadrante dos olhos e da boca para que você possa observar o que está nos olhos e o que está na boca. Se a boca está porque a gente falou de volume, né? Sim. Mas às vezes tem proporção, às vezes tem textura. A gente fala dos olhos, às vezes um para baixo, outro para cima. Sim. Às vezes a sobrancelha está arqueada, não está. O cabelo é a moldura do rosto. E são coisas que não são perceptíveis quando não estão isoladas. Quando né? você isola, fica melhor. Então essa régua aqui trata excepcionalmente da parte facial, chamada régua Brits. Isso aqui é uma régua chamada régua Baneja. Já está explicitado aqui uma mulher chamada, com o sobrenome de Abaneja, que me ajudou a desenvolver. Isso mede a altura do rosto, da cabeça até o queixo. Ah, é? É. Depois mede a lateral do rosto, de zigomático a zigomático. Sim. Depois dessas medidas a gente faz as zigomático para quem não é a maçã do rosto. É, maçã do rosto. E aí depois nós trabalhamos no cálculo para descobrir qual vai ser a largura do pescoço exato versus a altura do pescoço exato. Mas e aí, esses números que você obtém através dessa medição, aí você vai trabalhar com eles de que forma? Por exemplo, o tamanho do rosto, quando nós vamos aqui, a régua Baneja para medir o rosto, nós sabemos, vamos dar um exemplo, né? Esse rosto aqui tem 20 centímetros de altura, então o pescoço tem que ter 10 de altura. Olha aí, se não tiver, como é que você faz? Aí nós vamos trabalhar com mais gola, menos gola, mais aberto, mais decote, menos decote, assim por diante. Olha né? só. Quando nós percebemos, por exemplo, nós medimos a lateral do rosto. Então vamos supor que essa lateral do rosto aqui tenha 12 centímetros. Então, situação, um número... Claro, hipotético. É, hipotético. Então tem 12 centímetros. Então o pescoço tem que ter de largura 3/4 da largura do rosto. Então para o rosto com 12 é 9. Então eu venho aqui e meço o pescoço. Ah, tá fino. Então pode colocar volume. Tá muito grosso, não use volume nenhum. Como você... Ah, tá. Então a gente, por exemplo, a mulher, o pescoço dela está muito largo, então não usa colar perto do pescoço. O pescoço dela é muito curto, usa um colar mais longo. O pescoço dela é muito comprido, usa um pescoço, uma coisa colada no pescoço. Então, são todos recursos. Você identifica o que é para depois saber o que pode fazer. Que outro tipo de informação você obtém com essa régua que vai... Olha, o bacana dizer, né, que o rosto é uma obra de arte. Sim. E o cabelo é a moldura do rosto, seja para homem ou para mulher. O cabelo é a moldura do seu rosto. Então a pessoa fala assim, mas por que visagismo sempre fala do conceito de maquiagem de cabelo? Porque você pode trocar de roupa quantas vezes você quiser por dia. Entretanto, se você errar o corte de cabelo, você vai demandar um tempo para recuperar. Sem dúvida. Então por isso é muito importante. Então o cabelo como moldura do rosto, nós caímos diretamente no olhar. Porque a pessoa que está distante, ela te olha o corpo inteiro. Quando está perto, é olho no olho. Olho no olho. Então, a moldura do olhar é a sobrancelha. Então, o homem e a mulher têm que pensar sempre na sobrancelha. Porque a sobrancelha no cara a cara
é muito importante porque ela que emoldura o seu olhar. Ela que vai dizer se o olhar é sincero, se o olhar não é sincero, se você está meio perdido do que está se falando, se não está entendendo nada. Às vezes você está entendendo muito, mas a imagem não está passando isso. Então a sobrancelha é muito importante nesse processo e todo mundo se preocupa. Quem? Homens e mulheres. Porque a mulher desenha a sobrancelha, tudo bem, o homem não precisa desenhar a sobrancelha, mas ele pode deixar a sobrancelha adequada ao seu olhar. Preencher. Por exemplo, você está com o cabelo branco, você pode diminuir o branco, você pode aumentar o branco. Você pode ter branco no cabelo, como eu tenho, eu adoro o cabelo branco, acho isso fantástico. Mas não fica bem uns pelos brancos na sobrancelha. Sim. Então assim, todo pelo que eu tenho branco na sobrancelha, que eu também tenho muito, eu faço coloração. Para que a sobrancelha me passe o olhar firme e forte. É bem feito, que é imperceptível, não, então, assim, não imaginava. Então, hoje, nada é aquela coisa perdida. Hoje tudo tem encaixe, e aí tem a ver com o tom de pele, porque tem gente que tem pele mais quente, pele mais fria. Eu não estou falando da análise de coloração expandida, né? Análise cromática. Eu estou falando aqui só de quente ou fria, para um lado ou para o outro. Entendi. Então, quando a pessoa tem a pele muito quente, os tons mais frios harmonizam melhor. Para dar aquele contraponto, né? Quando a pessoa tem a pele muito fria, as cores mais quentes se harmonizam melhor. Então, essa postura, esse entendimento, essas réguas, essas medições, todas elas traduzem oportunidades sensacionais para qualquer pessoa em qualquer área, seja uma secretária, um diretor, um presidente de empresa. Ou até um postulante é uma vaga de emprego, né? Principalmente. Bem, essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com Robson Trindade, um dos principais ícones do visagismo em todo o Brasil. Na semana que vem vocês acompanham um pouquinho mais dessa técnica que melhora a aparência, a conduta, o dia a dia de muita gente. E nós temos uma brincadeira com a nossa equipe de externa, com o Alex Alvarenga, com o meu queridíssimo amigo Leandro Ribeiro e também com o Michel Sério. Pedimos para que o Robson Trindade analisasse a aparência de cada um e desse um jeitinho para ver se há condições de melhora. Vocês vão ver que foi uma brincadeira muito divertida e que o Robson abraçou com todo bom humor e em bom tom. Na semana que vem, portanto, então vocês acompanham um pouco mais de Robson Trindade falando sobre visagismo. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.